Olá pessoal, esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá. Esses últimos vídeos a gente está tratando dos limites do Espírito Santo com Bahia, Minas e Rio de Janeiro. Especialmente agora com Bahia e Rio, por conta das capitanias hereditárias, né? Minas já é uma questão com o Tratado de Tordesilhas de 1494. As capitanias hereditárias já são do século XVI, né? E houve esse acordo aí entre o reino de Espanha e Portugal para a divisão da América do Sul ali. Uma divisão estranha, né? Você dividir mais da metade do mundo entre duas potências, mas, bom, faz parte, né, da história da humanidade, né? Mas aqui eu trouxe para vocês um mapa das capitanias, está aqui, que é um mapa de 1586, um lindo mapa com uma legenda incrível aqui em português antigo, português do século XVI. E aqui a gente vê as capitanias, que na verdade eram 14, né? Olha que interessante, aqui a gente vê, inclusive, você não vê o nome das capitanias, você vê o nome dos donatários, né? Aqueles que iam comandar as capitanias, né? Então, é interessante a gente analisar a primeira capitania do Maranhão, que é a capitania, essa de cima aqui, ó. Tudo aqui era Maranhão, tá, gente? Esse era o primeiro local que os navegantes encontravam quando desciam da Europa, né? Desciam pelo Atlântico Sul e já encontravam essa primeira capitania, que era denominada do Maranhão, que foi, ela tinha dois lotes, né? Entregues a Aires da Cunha, o lote 1, e João de Barros, como vocês estão vendo aqui, ó, a capitania de João de Barros, era assim que era chamado, né? E o segundo lote entregue a Fernando Álvares de Andrade. O nome dele não consta desse primeiro mapa aqui das capitanias. Aqui, essa linha vermelha que vocês estão vendo aqui, descendo verticalmente, é a linha do Tratado de Tordesilhas, que data de 1494, né? Aí a gente desce para o Ceará, né? É de Antônio Cardoso de Barros também, a família Barros, né? Porque essa família era uma família que devia muitos favores e prestou muitos favores à coroa portuguesa, né? A do Rio Grande, também com Aires da Cunha e João de Barros, que também eram donatários da capitania do Maranhão, né? Aqui a gente está tirando essas informações aqui do site Mundo Educação do UOL, tá, gente? Depois a capitania do Itamaracá, de Pero Lopes de Souza. Esses nomes aqui não constam desse mapa de 1586, tá, pessoal? Depois Pernambuco, de Duarte Coelho. A capitania da Baía de Todos os Santos, né? De Francisco Pereira Coutinho. De Ilhéus, de Jorge de Figueiredo Correia. Porto Seguro, de Pedro do Campo Tourinho. A do Espírito Santo, que está aqui, ó, de Vasco Fernandes Coutinho. São Tomé, de Pero Góes da Silveira, que está aqui, ó, Pero de Góes, né? E São Vicente Martim Afonso de Souza, que está aqui embaixo, ó. E também Santo Amaro e Santana, a cargo de Pero Lopes de Souza. Aí desce aqui para lá até o Rio da Prata, divisa lá embaixo, já descendo, né, Uruguai, descendo lá para baixo. Esse mapa é bem bacana, ele tem uma legenda interessante também nesse português antigo, que a gente conseguiu traduzir aqui, que fala o seguinte: a terra do Brasil que há, a terra do Brasil é a que parte da linha vermelha, é o que está escrito aqui, ó. É a que parte da linha vermelha, essa do Tratado de Tordesilhas aqui, desta do Peru, a qual a linha é a demarcação entre os reis de Castela, os católicos, né? Dom Fernando e Dona Isabel,
e o rei Dom João II de Portugal, que fizeram esse acordo depois dos grandes descobrimentos, né, descobrimento geral. As capitanias são repartidas por linhas vermelhas e são mercês, essas horizontais, e são mercês, são graças, né, que o rei de Portugal, Dom Manuel e Dom João, seu filho, terceiro do nome, fizeram a homens que muito bem serviram no descobrimento e nas conquistas das Índias Orientais. Aqui diz Sua Majestade foi de Francisco Pereira, que quando morreu, ficando sem herdeiros, ficou a coroa dona desse essa que está aqui, tá vendo? Ali perto da Bahia, né, Itapuã e tal. Na Baía de Todos os Santos e na cidade de Salvador, quem assiste é o governador e o bispo. Todas as mais vilas, exceto a de São Sebastião do Rio de Janeiro, capitania de Pero de Góis, a qual a cidade foi tomada por franceses, pelo governador Mendes Sá. As melhores e mais ricas destas capitanias pertencem a Sua Majestade, o rei de Portugal. Aí ele fala que nessas capitanias, gente, há muito comércio, também há muitos gentios, né, muitos índios, muito comércio também, e encontraram ouro, né? Ouro de mina e ouro de lavra. Está dizendo aqui também nessa legenda que eu até fiz uma tradução da legenda aqui na inteligência artificial, que ficou bem legal, gente. Que eu vou ler para vocês aqui. Dizendo que tem cada uma dessas capitanias pela costa do mar, 50 léguas, né, o que dava aproximadamente uns 300 quilômetros, né, mais ou menos. E para o sertão até a linha da demarcação, né? Essa demarcação aqui, vertical, lá da Espanha, né? E nessas capitanias pode-se entrar a 15 ou 20 léguas para o sertão, mas aí existem muitas incongruências, né? Nesse estudo que está aqui, que eu estou lendo para vocês, que é um estudo que está... cadê o autor do estudo? Que fala sobre algumas incongruências que há nesse mapa, falando de 50 léguas. Isso aqui está bem estabelecido, essas 50 léguas aqui está bem estabelecido. Agora, para o interior adentro, existem algumas dúvidas, né? Há mapas que falam de 30 léguas, 50 léguas, 100 léguas, né? E a gente não tem muita ideia, né? Por conta dessas traduções desses mapas, dessa documentação cartográfica aqui, mas de qualquer jeito a gente sabe, nesse parágrafo aqui, ó, no trecho há uma generalização. Nem todas as capitanias tinham 50 léguas de costa. De 12, somente 4 possuíam essa medida. Encontramos outras com 100, 80, 75, 60, 40, 35 e até 30 léguas. Mas, de fato, a medida básica que o rei pensou e comunicou a Martim Afonso de Souza foi 50 léguas. Depois, o próprio Martim Afonso recebeu 2 medidas de 100 léguas e seu irmão recebeu 50. E também um adicional de 30 depois. João de Barros e Ares da Cunha receberam primeiramente 50 e depois um complemento de 25, aí deu 75 léguas. E a de Pero de Góis tinha apenas 30 léguas. Então, né, a coisa foi mudando na medida... Eu acredito que essas medições, essas demarcações de terra, foram mudando na medida em que esses assentamentos de portugueses, durante o período das capitanias hereditárias, foram adentrando. Eles foram adentrando e foram descobrindo novas terras, né? Foram colonizando devagar, fazendo estradas, o que era fundamental, fazer essas estradas para poder fazer a extração de madeira, extração de minério, descobrir novas espécies de plantas que pudessem ser usadas, comidas e tudo, né? Então, né, na medida que você ia se correspondendo com o rei de Portugal, ele ia te dando mais léguas para cá, ou léguas para lá, a norte, a sul, a leste, a oeste, né? Tanto que nós tivemos depois embates diplomáticos que duraram centenas de anos por conta da divisão dessas 50 léguas, né, de norte a sul dessas capitanias. O Espírito Santo então sofreu bastante
com os contestados da Bahia, do Rio e de Minas Gerais, né? Por conta dessa disparidade nessas demarcações. Mas de qualquer jeito está tudo muito bem documentado, né? E isso tudo já virou história. Lembrando que o Tratado de Tordesilhas, que dividiu de forma horizontal a América do Sul completa, foi um tratado estabelecido em 1494. Lembrando que Portugal, durante um período até 1640, pertenceu à Espanha. Portugal foi engolido pela Espanha na Península Ibérica, né? Pertenceu à Espanha nesse período até 1640, quando foi desfeito o Tratado de Tordesilhas. Aí, era tudo Espanha, mas aí ficou confusa a história, né? Mas de qualquer jeito, Portugal voltou a ser independente novamente a partir de 1640, e aqueles tratados antigos tiveram que ser retificados, né? Retificados e ratificados. Então, pessoal, é só uma curiosidade que a gente está trazendo aqui para a gente poder entender essas demarcações, né? Interessante é que o mapa ele vinha desenhado dessa forma, né? Com muitos nomes de rios e ribeirões e divisas aqui, ó, de cabeça para baixo. Aí você tem que virar o mapa para poder entender. Nesse mapa aqui de 1586, quer ver? Que é um mapa do cartógrafo Luiz Teixeira, de 1586. Aqui a gente vê Bertioga, aqui a gente vê o Cabo Frio, né? E aqui, ó, é que a gente vê na capitania do Vasco Fernandes Coutinho, você vê aqui o Rio do Espírito Santo, né? O Rio Reis Magos, o Rio Doce desembocando aqui, bem grande, tá vendo? Você vê a importância do Rio Doce nessa época já, né? E aqui o Riacho, né? Que faz a divisa com a capitania de Duque Doureiro, que é a Bahia, e daí para cima, né, Porto Seguro, Ilhéus, etc, né? Mas, gente, é muito legal essa história, até para a gente poder entender. Nesse mapa aqui, que é um mapa, tá vendo aí, ó, das capitanias em 1534 e 1536, a gente consegue ver aqui, ó, o Rio Grande do Norte, aí tá aqui, ó, aqui Tordesilhas, né? Essas terras não distribuídas, na verdade, eram terras que né, os colonizadores não se interessaram muito ao norte, né? Lá onde está hoje o Pará, lá para cima, né? E aqui a gente vê o Maranhão 1 e Maranhão 2, né? Lembrando que eram 14 capitanias, né? E a gente até fez a leitura aqui desse Maranhão 1 e Maranhão 2. É interessante ver essa divisão, né, de Maranhão 1 com Maranhão 2. O primeiro está aqui, ó, Diogo Leite, Cabo de Todos os Santos do Rio da Cruz. Maranhão 1 ficou com Ares da Cunha e João de Barros. Maranhão 2 ficou com Fernando Álvares de Andrade. Aí o Piauí, aí tem o Ceará, que ficou com Antônio Cardoso de Barros, né? Rio Grande do Norte 1, Rio Grande do Norte 2. Aí vem o Itamaracá, de Pero Lopes de Souza, o Pernambuco de Duarte Coelho, né? E aqui as divisas, ó. A divisa do Rio Grande... Isso aqui tudo era Maranhão, tá, gente? Tudo Maranhão. A divisa era a Baía da Traição, para Itamaracá, o estuário do Rio Santa Cruz. No Pernambuco, o Rio São Francisco, né? Na Bahia, para Ilhéus, que eram duas diferentes, né? Baía de Todos os Santos, de Francisco Pereira Coutinho, e Ilhéus de Jorge de Figueiredo Correia. E a divisa era exatamente lá no sul da Baía de Todos os Santos, né? E de Ilhéus para Porto Seguro era o Rio Pardo, e aqui o Mucuri, o nosso Rio Mucuri aqui, né? Que faz divisa da Baía de Porto Seguro, da antiga capitania de Porto Seguro, com a capitania do Espírito Santo. E a divisa para São Tomé, aqui está os Baixos dos Pargos, né? Que fazia a divisão, ainda não era o Itabapuana, apesar da gente ver o Itabapuana aqui, mas não era o Espírito Santo com Vasco Fernandes Coutinho. São Vicente com o Martim Afonso de Souza, famoso nome, né, que a gente reconhece rápido, né? São Tomé, Pero Góes da Silveira, era o mandatário aqui, né? Santo Amaro, Pero Lopes de Souza, e Santana também, Pero Lopes de Souza, né? Santo Amaro, São Vicente, que São Paulo, descendo lá para São Paulo, né?
E é uma divisão incrível das capitanias hereditárias entre 1534 e 1536. E esse mapa que eu mostrei para vocês é um mapa de 1586, né? Do cartógrafo Luiz Teixeira. Aqui a gente já vê, ó, o Rio Amazonas aqui, ó. Interessante, né? E todas essas nomenclaturas também, essas abreviações, ó. Aqui é Francisco, tá vendo? Esse aqui é um S de São Francisco. Depois que você começa a ler, você vai entendendo bem melhor. Esse I, na verdade, é um iota, né? Um J. Tá vendo? Esse V aqui, na verdade, é um U, né? Essas terras aqui, essa capitania pertence à Sua Majestade. É uma capitania de Sua Majestade. Majestade com G. Tá vendo? Que bacana, né? Como era o Francisco, por exemplo, com cedilha. Olha que interessante. Usava-se muito apóstrofo também, né? Aqui, ó, esse F, aqui não é um S, parece o S, mas não é. Aqui em cima a gente vê um S. Opa, desculpem. Um S aqui, esse S aqui, ó, cortadinho no meio, né? A gente vê aqui no Fernandes. Tá vendo como era a abreviação para Fernandes? Vasco Fernandes Coutinho, era FRZ com tio. O Francisco era FRCO, né, que fazia essa abreviação. E a gente vai lendo, na medida que você vai lendo, você vai tirando todas essas dúvidas, né, desse português arcaico aqui, que é um português do século, lá do século XVI, né, um português da época que se usava nessa cartografia incrível aqui. Virando o mapa ao contrário, você consegue ver outros nomes, outros rios, tá vendo? Com toda essa... O R é de rio, né? Com essas abreviações incríveis aqui, que você vai lendo os mapas antigos, você vai entendendo, porque todos eles, gente, especialmente os mapas cartográficos, eles tinham essas legendas, inclusive com a numeração em léguas aqui, ó. E tem alguns mapas que estão em braças, e você consegue entender também as profundidades, né, em mapas mais detalhados, mapas de navegação. E é isso aí, pessoal. Esse é o Memória Capixaba. A gente vai estar sempre trazendo aqui, porque esse assunto cartografia me interessa muito. Eu gosto muito de observar esses mapas cartográficos da época, que são muito ricos, né, e trazem alguns nomes muito diferentes daqueles que a gente está acostumado. Então eu trouxe esses vídeos aqui em sequência para falar sobre a divisão dos limites da capitania do Espírito Santo no século XVI, XVII e os seus problemas e litígios de limites com Bahia, Minas e com o Rio de Janeiro. Então valeu, pessoal, muito obrigado e vamos em frente, até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.